Olá pessoal, bem-vindos de volta. Vamos continuar aqui usando o nosso processador hipotético, que tem esse conjunto de instruções. Vamos ver quantas instruções tem o nosso processador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vejam, ele usou 1 byte para definir o opcode, né? O opcode significa o código da instrução de máquina. Código da operação. Opcode significa, em resumo, isso aí. Operation code. Então o opcode ele usou 1 byte, mas veja que ele nem usou 256 possíveis valores desse byte. Ele usou valores salteados, né? 000, aqui 10, essas duas coisas significam soma, essas duas coisas significam subtração. Veja que a única diferença da soma para a subtração é que na subtração é o valor 1 binário, ó. Na soma é o valor 0. Na soma indireta, subtração indireta é o valor 1. Na soma direta é o valor 16, né? Esse valor aqui é 16, né? 0, 1, 2, 3, 16. E aqui é o valor 15, ó. Certo? Então ele mudou somente, quando está esse bit ligado, a operação é direta. Esse valor daqui vai ser somado ao acumulador, esse aqui subtraído. E quando esse bit está desligado, é a operação de soma subtração indireta, ou seja, esse valor que está aqui em binário, na verdade não é o valor que eu vou somar ou subtrair do acumulador. É uma posição de memória onde eu vou buscar o valor a ser somado ou subtraído do acumulador, certo? Nós temos aqui a operação que carrega um valor no acumulador, né? Ou seja, faz um set no acumulador, como se tivesse uma atribuição no acumulador. O acumulador, mais uma vez, ele é um registrador interno da CPU, tá? Toda CPU tem esse registrador acumulador, que é o registrador que guarda o resultado das somas. Em algumas arquiteturas ele tem outro nome. Por exemplo, na Intel ele é chamado de AX. Na Motorola ele é chamado de ACC, de Accumulator. E temos a operação de pare, né? A operação de pare ela não usa operando. Ó. Veja que o operando dela é sempre o valor totalmente zero, né? Ou seja, se ele encontra esse valor aqui com esses 4 bits menos significativos ligados, ele nem olha para cá. Você pode botar qualquer outro valor aqui, ele vai entender que é a operação halt. Certo? Fim do programa. Bom, temos dois termos aí que se confundem bastante, que é o termo assembly e assembler. O assembly é o nome da linguagem. É uma linguagem que foi escrita, também uma linguagem de baixo nível, mas ela é melhor do que a linguagem de máquina, porque a linguagem de máquina usa apenas zeros e uns. Então esses AAs, BBs que vocês estão vendo aqui, na realidade, quando a gente for realmente fazer um programa, a gente vai trocar isso aqui por uns e zeros. Então você só vai ver 0 e 1 na sua frente, mais nada. Então isso é a linguagem de máquina. Então alguém teve uma ideia de melhorar a programação criando uma linguagem que é 1 para 1 com a linguagem de máquina, chamada de assembly. E essa pessoa passou a escrever códigos, ao invés de escrever assim, ó, em linguagem de máquina, tá vendo? Ó? Que instrução é essa? Vamos ver. É um 1 perdido no meio do tempo. Essa daqui, ó. É a soma direta, né? Então, some esse valor daqui no acumulador. Em vez de você escrever isso aqui, você escreve isso, ó. Ou seja, esse valor daqui em binário é 45 em decimal, ó. Você pode inclusive usar decimal em assembly, e não apenas binário. Pode usar hexadecimal também, dependendo do assembly, né? Então, é muito mais prático entender o que está acontecendo aqui do que nesses uns e zeros. Aqui não tem jeito, você tem que ir para o manual do processador para ver que opcode, que instrução é essa, tá? Para você entender o que é o vermelho e o que é o verde. Então o vermelho é o opcode, é a instrução, e 45 é o parâmetro dessa instrução. Então aqui é some 45 ao acumulador. Então o que tiver lá no acumulador, se tiver o valor 5, por exemplo, o resultado final dessa operação add hashtag 45 será 50. Esse hashtag aqui é só para dizer que o 45 é um valor, não é um endereço de memória. Certo? Se tivesse add sem o hashtag, o 45 seria interpretado como sendo um endereço de memória. Então a instrução não seria essa daqui, seria essa daqui, ó. A soma indireta, tá? Já que o 45 estaria aqui, ó. Então, o que é que o cara que escreve em assembly precisa? Precisa de um programa que leve isso nisso, que leve o assembly em linguagem de máquina. E o programa que faz isso é o famoso assembler, ou montador assembly. Não confundam, assembler é um programa que transforma assembly em código de máquina, certo? Geralmente o assembly também é específico de um processador, porque a associação é 1 para 1. Ao contrário de um código de alto nível, que, por exemplo, uma atribuição ela pode produzir 3 ou 4 códigos de máquina. Pode ser que seja um só.
uma linha do seu programa em linguagem de alto nível, em Python, por exemplo, x igual a 5, pode ser que seja apenas uma única instrução de máquina em código de máquina ou em assembly. Mas às vezes tem instruções mais complexas e podem gerar 3, 4, 5 linhas em código de máquina. Então a relação da linguagem de alto nível para o assembly ou para o código de máquina não é 1 para 1. Mas com o assembly e a linguagem de máquina é 1 para 1. Certo? Então é fácil de escrever esse programa assembler quando você compara com um compilador ou interpretador, que são programas muito mais complexos, que trabalham com a sintaxe muito mais complexa. A sintaxe de uma linguagem de alto nível é muito mais complexa, tem muito mais regras, né? É if, aí depois tem que vir um parênteses, ou tem linguagem que não tem parênteses, ou pode ter ou pode não ter parênteses. Então, imagine fazer um programa que lide com todas essas variantes num código-fonte. É muito mais complicado do que traduzir essas coisas simples aqui, né, em bem baixo nível, para a linguagem de máquina, para bits zeros e uns. Então, por favor, quando vocês ouvirem alguém dizer que programa em assembler, ele não programa nada, tá? Porque assembler é um programa. Então ele não programa em assembler. Você diz que programa em assembly do Pentium, em assembly do Core i7. Você tem inclusive dizer qual é o assembly que você programa, que não existe um único assembly, como existe um único C, um único Python, né? Na verdade é mentira, existem algumas variantes do C, mas a gente tenta usar o C-ANSI, que é o C padronizado por essa instituição de padronização americana chamada ANSI. Que é a mesma instituição que padronizou a tabela ASCII, por exemplo, né? Ela padroniza uma série de coisas e você deve seguir o C-ANSI, porque existem vários sabores diferentes aí de C. Como é uma linguagem aberta, né? Uma linguagem que o Dennis Ritchie inventou e não cobrou patente, etc. e tal. Então as pessoas começaram a colocar variantes. Veio a Microsoft e criou o C da Microsoft. Então tem um monte de função que só existe no C da Microsoft, não vai existir no C da Oracle, ou no C de, sei lá, outro da Borland, outro desenvolvedor de compilador, tá? Então, pessoal, é isso. Não digam que programam em assembler, tá? Digam que programam em assembly do Z80, né? Um processador famoso na década de 80, processador de 8 bits. Eu tive um computador com esse processador, que era equipado com esse processador chamado MSX. Ok? Então, assembly é a linguagem, assembler é o programa tradutor que traduz assembly em linguagem de máquina. Então, vejam como fica mais simples aquela tabelinha quando a gente mostra a tabelinha em assembly. Então, esse é o assembly do nosso processador hipotético, ó, ADD. Se tiver entre colchetes, o valor binário, o valor pode ser decimal também, né? Você pode endereçar a posição 200 colocando 200 aqui no lugar do A. Entre colchetes significa um endereço e com hashtag significa valor. Tá? Ah, por que isso, Fred? Ah, o cara inventou assim o assembly, ele criou essa sintaxe. Tá? Para diferenciar, você bate o olho, vê um hashtag e veja que aqui tem ADD e aqui tem ADV. Até o nome da operação muda. Ó. Adicione o valor e adicione um byte de memória. Isso aqui é para você buscar esse valor nessa posição de memória, cujo valor vai ser especificado entre colchetes. E adicione o valor é o valor que vem logo depois da hashtag. De repente o assembly dele nem precisaria desse hashtag, já que o opcode é diferente. Ó. Aqui no opcode o mnemônico da instrução ADD indireta é ADD, né? E da direta é ADV. Então só isso aqui já diferencia. Então nem precisaria nem de colchete nem de hashtag. Tá? O próximo valor depois do ADD a gente sabe que é um endereço de memória. O próximo valor depois do ADV a gente sabe que é um valor puro que deve ser adicionado ao processador. Mas enfim, ele definiu dessa forma o assembly dele e a gente tem que seguir, certo? Então eu tenho todas as operações aqui, ó, os dois tipos de subtração, subtração indireta e subtração direta, ó, subtrai o valor, então B é um valor a ser subtraído e A é um endereço onde está o valor a ser subtraído. Aqui load, de load, carregue no acumulador o valor B. Store, de store, armazene na posição de memória A o conteúdo do acumulador. Vejam que o acumulador é um registrador importante nesse processador hipotético. Tudo eu faço a partir do acumulador. Então, se eu quiser buscar alguma coisa da memória, ela vai vir da memória e vai cair no acumulador, que é essa instrução aqui, load. E se eu quiser armazenar alguma coisa, o resultado de uma operação, de uma soma, etc., de um deslocamento, de uma comparação, né, true ou false, eu tenho que pegar o valor, colocar no acumulador,
dá um load desse valor no acumulador e depois dá um store para a posição tal de memória. Aí ele vai bater naquela posição de memória, que essa posição de memória pode ser uma variável. Então eu estou fazendo uma atribuição, na verdade, né? O comando store é usado para fazer a atribuição e o comando load para fazer a leitura de um valor, né, no acumulador. Você tem aqui a operação jump para pular para um endereço A e a operação halt que não tem parâmetros. Então quando ele encontra HLT no programa em assembly, ele gera esses 2 bytes aqui com esses valores, certo? Então vamos lá agora, vamos ver um programa em Python. Tá? Um programa em Python bem simples, que usa 3 variáveis, w, x e y, e que ele atribui 3 a w, 7 a x, e a y ele atribui a soma. Então, esse programa que tem 3 linhas em Python, em assembly dessa nossa máquina hipotética, ele teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Então, mais do dobro, né? Então, veja que essas linhas daqui, o interpretador Python vai ter que traduzir para essas linhas daqui, ó. Tá? Então, ó, aqui eu estou dizendo, jogue 3 em W. Então, ele está carregando o valor 3 no acumulador. Depois ele está armazenando o resultado, o que tiver no acumulador, na posição 128 de memória. A posição 128 é a variável x, é onde a variável x nós definimos que a variável x deveria estar, certo? Então a gente reservou esse, eu não vou usar esse endereço, eu sei que meu programa não tem mais de 128 bytes, então eu distanciei bem muito. Vamos supor que isso aqui esteja no byte 0, né? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse programa tem 13 bytes apenas. Então o byte 128 está bem distante daqui. Então não vou misturar as variáveis com os programas. Lembre-se, na arquitetura de von Neumann o programa reside em memória e os dados também. Os dados são as variáveis e o programa são as instruções com seus operandos. Então esse comando daqui, ó, w igual a 3, ele resultou nessas 2 linhas em linguagem de máquina. X recebe 7, resultou nessas 2 linhas, ó. Tá? Essa linha daqui resultou nessas 2 linhas daqui, ó, nesse add e depois no store. Em seguida o programa acaba e aí ele tem a instrução halt. Ele gera a instrução halt para o sistema operacional ficar sabendo que o programa encerrou, né? A CPU ficar sabendo que o programa encerrou e com isso o sistema operacional também fica sabendo. Então em código de máquina nós teríamos isso, ó. Então os primeiros programadores programavam assim, ó. Não sei como eles não ficavam cegos, né? Então aqui eu destaquei em verde os endereços de memória. Sem esse endereço aqui com 1 ligado, 128, é esse endereço de memória, ó. Então nesse endereço de memória eu guardei a variável w, certo? No endereço 128, que é isso aqui em binário. No endereço 129 eu guardei a variável x. E no endereço 130, que é esse aqui, ó, eu guardei a variável y. Aqui ele está acessando de novo o endereço 128, por alguma razão, ó. Aí a gente vai entender quando a gente executar esse programa passo a passo numa máquina virtual em PowerPoint. Então o que a gente tem é isso, ó, a linguagem de alto nível, né? Ela sofre um processo de tradução, que nesse caso do Python é a interpretação. Então você vai ter na memória o seu programa, que vai resultar nisso aqui, né? À medida que você vai executando, o interpretador vai buscando uma linha do seu programa fonte. Então o interpretador Python começa, me dê a primeira linha. Ah, w igual a 3, aí ele gera essas 2 aqui e executa no processador. Segundo, ele pede a segunda linha. Traduz para essas 2 linhas aqui e executa a operação load store no processador específico desse assembly, né? Que é o nosso processador hipotético. Em seguida, ele pega a terceira linha, traduz para isso aqui e executa no processador hipotético. E aí, depois disso aqui não tem mais nada, né? Ele gera uma linha halt para informar para o sistema operacional que terminou a execução, certo? Então, o processo, nesse caso aqui do Python, que ele é interpretado, essa parte vermelha aqui está na memória, o interpretador também estaria na memória, tá? O interpretador Python, que pega cada linha de código de alto nível e gera um código de baixo nível, que pode ser ou assembly ou código de máquina, né? Tanto faz, ele pode ter um tradutor assembly também embutido, em que ele gera assembly e esse tradutor assembly já executa a tradução diretamente para código de máquina. Isso é muito comum também, você não gerar direto código de máquina, gera código assembly e você tem um montador assembly com você, um assembler ou montador assembly, né, com você que eu digo interpretador,
Então aqui você tem essa linha, ó, divisória entre as chamadas linguagens de baixo nível, que são o Assembly e a linguagem de máquina, e as linguagens de alto nível, que são as linguagens que a gente conhece, que cada dia surge uma nova aí, ou uma variante de uma que já existe, né? Java, Ruby, Kotlin, o que mais que tem aí de novo? Lua, uma linguagem usada para pessoal que trabalha com filmes e animação, né? Uma linguagem brasileira, inclusive. Tem muitas linguagens aí, Ocam, uma linguagem paralela para C, não sei nem se existe ainda. E linguagens ainda de mais alto nível, como linguagens de banco de dados relacionais, o SQL, né? Linguagens como Octave, né? Que faz parte de um programa para trabalhar especificamente com matrizes, né? MATLAB. MATLAB é um laboratório de matrizes. Mat não é de matemática, é de matrizes. Então ele tem uma linguagem própria para trabalhar com cálculos matemáticos, né? Muito utilizado em inteligência artificial, por exemplo, em machine learning. O MATLAB, o Octave, o R, que são ambientes para você fazer. Python também é uma linguagem muito utilizada para inteligência artificial ultimamente, ganhou um destaque muito grande. Então, pessoal, aqui o programa é carregado na memória. Então está aqui o programa em Assembly, carregado na memória, né? Aqui temos o endereço da memória, o endereço, vamos supor, para simplificar, que foi carregado no endereço 0, mas nem sempre é isso. Em geral, os endereços mais baixos da memória, né? 0 até 1 kilobyte, até 1 megabyte, eles são reservados para o sistema operacional guardar as coisas dele lá. Certo? Somente endereços mais altos é que ficam os programas do usuário de fato, certo? Então os endereços mais baixos, em geral, ficam para o sistema operacional, né? Os drivers do sistema operacional e tudo mais. E aí lá, um byte lá na frente, é que ele começa a disponibilizar a memória livre para carregar os programas, né? E aí é quando os programas se transformam em processos. Então, isso que a gente está vendo aqui é um processo. Se ele já está na memória pronto para executar, se ele está executando ou não, se a CPU está dedicada a executar os seus bytes, os seus códigos ou não, não importa, ele já é um processo, certo? Ele está aguardando, recebeu a atenção da CPU, ou ele está no momento recebendo a atenção da CPU. A CPU está neste momento executando o ciclo de von Neumann sobre ele, certo? No sistema operacional multitarefa, como é o caso do Windows e do Linux, você pode ter vários processos residindo na memória. E a CPU ela fica se dedicando a um e a outro, numa velocidade estonteante, dando a impressão a cada processo de que a CPU está dedicada somente a ele. Ok? Então, no momento que um processo desse pede para gravar no disco, isso vai demorar muito tempo, a CPU dispara essa operação, né? E aí não vai ficar esperando o dado vir do disco. Porque enquanto o dado vem do disco, ela pode executar 10.000 instruções. Então ela vai executar outros processos. Ela vai dar atenção a outros processos, depois ela volta de novo para aquele processo quando o dado tiver a operação de entrada e saída do HD tiver sido concluída, né? Os bytes tiverem sido lidos do HD. Então aqui embaixo vocês veem as variáveis, elas foram alocadas na posição 129 e 130, bem distante do programa, mas vocês vejam que aqui você tem de fato a arquitetura de von Neumann concretizada. Você tem códigos, programas e dados, ambos residindo na memória. Certo? Então, quando a gente dizia programas e dados residindo na memória, parecia uma coisa tão distante, né? Mas os dados nada mais são do que as suas variáveis, as variáveis do seu programa, que vão ser preenchidas com valores. Esses valores podem vir de fora, podem ser digitados pelo usuário, tá? E os códigos são justamente o resultado da compilação das instruções if, for, cria função, define nova função, soma, subtrai, atribui para uma variável um valor. Tudo isso vai gerar instruções de máquina. Tá? Do seu programa de alto nível vira instrução de máquina. Então, por exemplo, desse programa daqui, a gente pode, né, se a gente conseguir ver a matriz como new, a gente vai ver que isso aqui é o opcode de uma instrução, né, o código de uma instrução. Eu não sei exatamente, que eu não decorei o assembly desse processador hipotético, mas eu sei que isso aqui é o código de uma instrução, eu sei que isso aqui é um operando de uma instrução, no caso aqui é o valor 3, certo? Isso aqui é o código de uma instrução, isso aqui é o operando de uma instrução. Nesse caso aqui é um endereço de memória. Então isso aqui é um store, uma operação store que está dizendo guarde no acumulador o valor 3. E aqui é uma opção que é... Vamos ver aqui que operação é essa.
Não é load, né? Load é a operação que carrega no acumulador, essa daqui. Essa daqui é store, armazene numa determinada posição de memória, nesse caso a posição 128. Ora, a posição 128 é W. Então essas duas operações aqui fazem o que? Jogam 3, ó, valor 3 na posição W. Essas duas instruções aqui, elas fazem o que? Jogam 7, que é esse valor daqui, 7, ó, store 7, jogue 7 no acumulador, depois load na posição 129, certo? Esse vermelho aqui é o 129, ó. Depois, então quando ele fez isso aqui, o que aconteceu? O acumulador ficou com o valor 7, que já é o valor da variável x. A próxima instrução é some. Então ele vai somar o conteúdo da posição 128, que é 3, com o que já está no acumulador, que é 7. Ele não vai precisar colocar o outro operando que já está no acumulador. Então carregue, some, né? some indireta, o conteúdo da posição 128 com o que tem no acumulador. Ora, o que é que ficou no acumulador? A última coisa que ficou no acumulador foi esse storage set aqui, ó. Certo? Load set, né? Load set. Store é para memória. Load é carregar no acumulador. Então eu já tenho 7 no acumulador. E aqui eu estou dizendo some o conteúdo da posição 128 com o acumulador. O 128 tem o quê? Tem 2. Tem 3, quer dizer. 3 com 7 dá 10. Aí ele faz, ó, armazene na posição 130 o resultado do acumulador. O resultado do acumulador é 10. Então ele vai colocar 10 aqui na posição 130. Esse aqui é o programa terminado, executado. As variáveis vão ficar com esses valores aqui, ó, 3, 7 e 10. Certo? Que é W recebe 3, X recebe 7 e Y recebe X mais W. Certo? Então na próxima aula nós vamos ver passo a passo esse programa sendo executado na nossa arquitetura de von Neumann aqui, na nossa máquina de von Neumann simulada aqui em slides, tá bom? Até a próxima.